E assim, dando sequência, enquanto a gente aguarda a retomada dos trabalhos e da conclusão do voto extenso, denso, enfim, material farto aqui para a gente dissecar, mas o fato é que, para muitos, eu acho que, Dias Peixoto, já vou te acionando, né? Talvez esse seja o habeas corpus do futuro para Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. Muita gente dizendo que pode ser um voto vencido, mas pode acabar sendo um placar de 4-1 ali quando realmente a contagem final for determinada, mas foi aquele gol de honra com muita relevância simbólica e aplicação até no futuro, né? O que você acha? Acho que sim, André. O voto do ministro Fux, ele pegou muita gente desprevenida e de surpresa. E por que eu coloco isso? Era óbvio que existiria alguma divergência, mas quando você olha até pelos corredores ali do Congresso Nacional, do Supremo, o teor do voto, a dureza do voto, as críticas implícitas no voto foram, de fato, mais duras que em outras situações onde ele também divergiu. E aqui ele ele vota pela nulidade, ele vê a nulidade de formas variadas. Desde o ponto da competência, que ele retoma, que ele reforça, até mesmo a outras situações dentro do processo. E é muito importante que a gente note que este voto, ele é mais do que um voto histórico, e mais do que um efeito no futuro, que pode até vir a levar à anulação do julgamento, não agora, porque provavelmente vai ficar mesmo 4-1, sendo ele voto vencido. O que nós precisamos ver é que abre margem para as defesas pedirem alguns recursos, como o caso dos embargos infringentes e até mesmo outras situações ali que eles provavelmente vão falar. Os advogados das defesas estão realmente muito contentes com o teor do voto do ministro Fux. E aqui ele faz várias lógicas do direito e várias lógicas da defesa democrática do Estado de Direito ligadas a direitos da defesa. Ele reconhece que a defesa lá no o que ele chama de data dump teve uma grande dificuldade de ver todas as provas. Então ele memora isso. Ele ponto a ponto vai mostrando e até coloca as frases duras. Se você me permite, só ele usou a expressão aqui que com certeza garantiu. Dados, né? Exatamente. Tsunami de dados, pessoal, e aqui eu abro até aspas para o ministro Fux, onde ele disse: em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, acolho a preliminar de violação constitucional de ampla defesa e declaro cerceamento de defesa. Talvez esse foi, sem dúvida alguma, né, mano, um dos pontos principais que a defesa foi alegando, reivindicando, reclamando ao longo de todo o processo, e vindo da forma que veio, tão taxativa, tão contundente, sem dúvida alguma dá uma sustentação até improvável para a defesa no momento onde parecia já um apagar das luzes, por assim dizer, né? Pois é, Marinho, havia muita expectativa a respeito do voto do ministro Fux e, de fato, ele tem demonstrado um voto extremamente técnico, atinente à técnica jurídica e demonstrando... Ele praticamente dissecou com muita contundência todos os vícios processuais que têm sido levantados amplamente pela comunidade jurídica no decorrer do processo, né? Primeiro, a questão do foro, ou seja, declarando a completa incompetência, na visão do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal para julgar esse caso, alegando que ele deveria estar na primeira instância, já que os réus não possuem foro privilegiado, alegando que caso houvesse a interpretação do foro privilegiado, como o Bolsonaro estaria enquadrado nessa condição como presidente, o julgamento deveria estar ocorrendo no plenário e não na turma. E, como terceiro elemento para o pedido de nulidade do processo, o ministro Fux apontou justamente, como você já antecipou, Marinho, a inobservância, né, o fato de não terem sido respeitados todos os direitos constitucionais essenciais para o exercício da ampla defesa. Depois, o ministro adentrou nos aspectos técnicos dos crimes que estão sendo imputados, então ele está fazendo uma explanação teórica sobre os tipos penais, e aí tem pontos muito importantes já que a gente pode adiantar, como, por exemplo, a absorção de crimes, né? Então, o ministro Fux argumenta que a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado teriam que estar conjugados como um único
crime, né? Como um crime como meio para o outro. E, portanto, na prática, o efeito disso seria uma redução expressiva das penas, por um lado, e também a impossibilidade de enquadramento dos réus no crime de organização criminosa, que teria como um dos critérios a necessidade de cometimento de múltiplos crimes com mais de 4 anos de punição máxima, o que, se a gente considerar a absorção desses 2 crimes, que são os mais graves, que tem até 12 anos de punição, como se fossem um só, isso por si, tecnicamente, impossibilitaria o enquadramento dos réus no crime de organização criminosa. Então, o ministro Fux traz argumentos jurídicos que precisam ser considerados e teremos que ver as respostas dos ministros. Vai ser muito constrangedor caso os demais ministros não rebatam, não argumentem a respeito desses argumentos muito importantes trazidos pelo ministro Luiz Fux. E sempre bom lembrar aqui, né, pessoal, o único juiz de carreira na Corte mais alta de justiça do país chama-se Luiz Fux. O Flávio Dino também. O Flávio Dino foi juiz uma época, mas enveredou pela carreira política, mas juiz de carreira, assim, até chegar ao Supremo, chama-se Luiz Fux. Mas, de fato, há muita exaltação pela tecnicidade ali do próprio voto dele, a robustez técnica. E, assim, eu estava conversando aqui com até um observador experiente, com o qual tenho contato, do STF, ele dizendo, quando alguém realmente quer realmente punir, ele acaba saindo dos autos, recorrendo a justificativas extralegais, mas quando você quer absolver, ou pelo menos tem essa tendência à absolvição, você é ultralegalista e pelo menos é essa a abordagem que me parece que o ministro Fux tomou. Mas eu vou aqui com o David Tarso, quero muito que você também traga os seus destaques principais, até porque muito já vai sendo comentado sobre a perplexidade dos pares do Luiz Fux pela forma tão contundente que ele acabou engatando o próprio voto, né? E uma frase que ele falou, Marinho, que eu acho que é muito importante, ele disse assim, ó, o momento que o juiz se mostra mais severo que a lei, ele não está fazendo que a lei seja cumprida. Então, isso é fundamental para a gente avaliar todo o julgamento. Ouviu uma indireta, David? Total, né? Para os outros ministros da corte, até mesmo fazendo piadas e tudo, como a gente viu ao longo de ontem, né? Dizendo que, até citando as intervenções dos Estados Unidos, de que retirar cartão, ou até mesmo não ter contato com o Mickey, e até citando o Pateta, como se o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse o Pateta em si, fazendo essas alusões, isso nada tem de concreto e agrega no julgamento que deve ser feito de uma forma realmente com base na lei, na Constituição. Então ele cita de que, como o Mano bem trouxe, né, o julgamento não deveria ser feito pela primeira turma, já tem um ponto. Organização criminosa não configura também nessa questão entre os réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos 7, né, que estão sendo julgados nesse primeiro núcleo, tido núcleo crucial. E outra questão também trazida é sobre o emprego de violência com arma de fogo, porque deve, pelo menos a Constituição Federal, ampara isso. Então, todas as questões trazidas pelo ministro Luiz Fux, pelo meu entendimento, foi a mais lúcida e a mais transparente até agora em relação àquilo que está amparado na Constituição. Quantas vezes no decorrer do processo aqui, né, Jess, que a gente foi traçando a diferença de tratamento que o ex-presidente Lula teve contra o que o ex-presidente Bolsonaro está tendo, né? A gente falou tanto de Estado de Direito à la carte, pelo menos 8 habeas corpus ali da defesa, comandada pelo atual ministro Zanin, acolhidos pelo Supremo. A gente reforçou quantas vezes, né, que apenas por um habeas corpus ser apreciado pelo Pleno do Supremo é tratado por comemoração, igual se fosse o hexa para qualquer mero mortal. E realmente a forma assodada, acelerada e também o tempo ali mais reduzido, bem mais reduzido, que a defesa do ex-presidente Bolsonaro e dos outros 7 réus tiveram em comparação com o próprio julgamento do ex-presidente Lula, que eu não cito aqui a troco só para fazer um paralelo qualquer, mas é porque o próprio ministro Fux evocou não só o julgamento do mensalão, mas também dizendo, né, aqui eu abro aspas, né, a Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência de um juiz. Então, trazendo à tona também essa comparação. E só dizer que, nesse momento, ele ainda falou que o presidente da turma
turma, o ministro Cristiano Zanin conhecia muito bem a jurisprudência. Open bar de indireto. Exatamente. A ironia aí, porque, para lembrar a nossa audiência, Cristiano Zanin era o advogado do presidente Lula que conseguiu gerar essa reversão de entendimento. Ele basicamente disse, relembrou a todos, né? Não é novidade o STF anular um processo ou uma condenação por vício formal, por vício processual, né? Eu diria que não foi exatamente isso, porque o que ele coloca da incompetência parcial é em contraponto a uma incompetência absoluta, que é como ele escolhe iniciar o voto dele, reforçando a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal em relação a este caso, porque os crimes seriam anteriores à mudança de competência. Ou seja, o crime ocorreu e nós vamos mudar a competência. Então, em tese, isso fere um princípio em relação à forma como o juiz se coloca e como ele está sendo escolhido, por assim dizer. Então, diante do fato, vamos mudar a competência. Não, a competência precisaria ter sido alterada antes. A esta argumentação que ele faz em relação a isso rememora claramente o julgamento do presidente Lula em relação à situação de competência que por várias vezes foi revista e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente fala sobre competência, estamos falando sobre o local, se aquele é o foro apropriado. No caso do juiz, do caso do presidente Lula, foi depois, muito tempo depois, o STF teve muito tempo para pensar sobre isso, mudou, foi para cá, foi para lá, numa insegurança jurídica absurda, julgou que a 13ª vara, que era onde o juiz Sérgio Moro estava, a Operação Lava Jato, não teria esta competência. Então, aquilo gera a nulidade. Aqui, ele faz o mesmo paralelo. Foram 3 nulidades que ele evoca. A primeira nulidade em relação à competência absoluta, não parcial, como na 13ª vara do caso ser julgado no STF, a competência do plenário versus a competência da primeira turma. Ele evoca que se o fosse, deveria ter, até falando de outro presidente que foi julgado, que pelo próprio Supremo deveria ser no pleno, tendo em vista que essa é a competência que está sendo expandida. E terceiro, o ponto da habilidade das defesas em relação ao contato com as provas de maneira apropriada. Ele ressalta também, na verdade, no fato temporal, principalmente o julgamento do mensalão. Até rememorando que ali foram mais de 5 anos em relação ao trabalho do ministro relator daquele caso. Então, lá nós temos um longo período de várias situações e aqui nós temos uma celeridade um tanto como distoante. É isso que o ministro Fux traz. Mas eu também queria reforçar que em dado momento ele abre aspas e diz: ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena de acordo com as nossas convicções morais ou mesmo segundo a sã consciência do povo, diz o ministro Fux. Então são vários detalhes e vale rememorar isso. São mais de 40 anos na figura de juiz. Quando a gente olha para a carreira do ministro relator, é uma carreira também de academia, professor da Universidade de São Paulo, o Fux também tem essa carreira de academia, mas é alguém que vem da promotoria. É alguém que o papel de juiz dele se inicia no Supremo Tribunal Federal com a indicação de Michel Temer. No caso do Fux, a construção acadêmica e pessoal do trabalho dele está ligado a ser um juiz. Então, acho que isso faz uma diferença também. E a diferença de postura também a gente vê, viu, Marinho? Porque ele citou juristas e não fez piadas brincando com Mickey, Pateta. Sogras. É o que se espera realmente de um ministro, né? Apesar de ter dado indiretas, como a gente bem registrou no caso do ministro Zanin. Exatamente. Do jogo. E eu acho muito importante a menção que o ministro fez ao mensalão. Porque ao mesmo tempo que evoca a necessidade de haver tempo para o devido processo legal, ele citou não apenas que a denúncia demorou 2 anos para ser formulada e que o processo em si durou 5 anos para que houvesse o direito à ampla defesa de todos os réus. Mas também acaba ajudando a recordar na memória do público, especialmente do público que, nesse momento, é muito crítico à atuação do Supremo Tribunal Federal, mas trazer à tona o caso do mensalão acaba ajudando a rememorar que foi este mesmo tribunal que julgou o caso do mensalão. Na época, as torcidas organizadas da política estavam invertidas. Os que hoje aplaudem, antes vaiavam. E os que antes aplaudiam são hoje os que vaiam.